Bom, Ifigênia em Tauris ou em Aulis, dependendo da tradução, trata-se do mesmo lugar e da mesma obra, né? Ah, ela é também uma obra de vertente trágica, de Eurípides, mais especificamente. E quem é Efigênia? Efigênia é uma das filhas do rei de Argos, o rei Agamenon, que é também o grande rei grego, casado com Clitemnestra e pai de Ifigênia, Ifanassa, Crisóstenes, Electra e Orestes. Agamenon está a caminho de Troia para recuperar Helena, sequestrada por Paris, e aporta nas praias de Aulis. Porém, no dia seguinte, quando eles desejam voltar às naus e seguir para Aulis, os ventos não sopram. É preciso vento na vela para que as naus se desloquem. Então, os soldados descem dos barcos, acampam novamente e esperam o dia seguinte, onde não há vento novamente. E depois de novo, e de novo, e de novo. Ao ponto que Agamenon começa a desconfiar que os deuses estão mandando algum recado. Algo está estranho. Consulta alguns sábios e etc. Até que se chega à conclusão de que a ambição de Agamenon é muito grande. Vencer os troianos, recuperar a honra grega, fazer tudo isso por conta de um sequestro, afinal de contas, Helena não quis ir. Mais ainda, começam a surgir questões desse tipo. Que honra é essa que será recuperada? Ah, você quer essa mulher de novo? Essa mulher que traiu? Pergunta-se a Menelau. Essa mulher que quis ir embora? Isso é recuperar a honra, trazê-la à força de volta para a Grécia? Ou seja, instala-se uma crise entre os exércitos gregos, uma crise ética entre eles. Aulis é o palco dessa disputa. Como se não bastasse a esposa de Agamenon é chamada, Clitemnestra aparece, Orestes aparece, né? Um filho banido. Não consigo aqui entrar em muitos detalhes, mas depois ele inclusive volta à cena em Electra. Mas Orestes conversa com Efigênia, conta que o comportamento de Agamenon está longe de ser um comportamento tão nobre quanto ele diz que é. A própria posição de Agamenon começa a entrar em discussão. Seria, de fato, Agamenon o homem mais indicado para conduzir os exércitos gregos? Veja que é exatamente essa crise que Aquiles vai impor a Agamenon. Ele vai questionar as atitudes de Agamenon quando esse sequestra ou quer para si a filha de um sacerdote chamado Criseida, como espólio de guerra. Aquiles começa a perceber que essa busca da honra está às custas de muita desonra. Essa tensão já começa a acontecer na ilha de Aulis. E o grego vê sempre com desconfiança o azar. A noção de sorte e azar entre os gregos, na mitologia grega, é muito interessante. Nós temos uma ideia de sorte muito ligada ao acaso. A sorte acontece desavisadamente. Para o grego, não. A sorte é a produção de um conjunto de atitudes que resultam em um benefício do destino. O azar é o seu exato oposto. De algum modo, eu construí o meu próprio azar.
pensa o grego. De algum modo, construir as condições para que esses ventos não soprem. Por que, afinal, esses ventos não sopram? Essa é a pergunta que está presente ali na ilha de Aulis. No auge da sua ambição e do seu desespero, Agamenon resolve fazer o mais alto sacrifício. Ele vai sacrificar, matar a própria filha, Ifigênia, em homenagem aos deuses, para que os ventos voltem a soprar. Isso causa a revolta de Clitemnestra, sua esposa, e isso causa uma profunda dúvida entre os exércitos gregos. E é genial como a mitologia antecipa questões que iam ser tão importantes na cultura humana, cultura ocidental ao menos. Por exemplo, a questão da dúvida. Os soldados gregos entram em profunda dúvida. Temos que fazer qualquer coisa para vencer uma guerra ou isso está passando do ponto? Sacrificar a própria filha é algo que não faz sentido. Veja que vamos tentar entrar na lógica do exército grego. Essa é uma dúvida real, essa é uma dúvida legítima. Quem foi para a guerra foi para o tudo ou nada. Mas esse tudo ou nada implica o sacrifício da própria filha. Veja que questão ética está inaugurada. Tá? Mas quando eu mato, todas essas digressões aparecem, por exemplo, em Eurípides. Mas quando eu mato um soldado inimigo, eu não mato o pai de alguma filha? Por que agora me oponho ao sacrifício da filha de Agamenon? São essas dúvidas que começam a tomar um volume enorme entre os soldados, ao ponto deles não saberem mais o que eles estão fazendo ali. Como, aliás, qualquer soldado em qualquer guerra, se pensar, vai chegar à conclusão de que não sabe o que está fazendo ali. Por isso que qualquer soldado em qualquer guerra é programado para não pensar. Ifigênia se vê diante de uma profunda clivagem, de uma disputa psíquica. Ela é também representante de determinada nobreza. E ela acha que ela poderia e deveria morrer pela Grécia. Mas ela soubera por Orestes que seu pai não era mais tão virtuoso como ela imaginava. Vale a pena morrer por uma sociedade decadente? É outro ponto que se apresenta, e mais uma vez o tema da decadência grega se apresenta de forma crua, incisiva e muito problemática. Há algumas décadas anteriores, há algum tempo anterior, qualquer grego saberia que a coisa mais importante, a glória, a cleo, era morrer pelo seu país. Ele queria morrer pelo seu país. Mas para essa Grécia agora que se preocupa com futilidades, para essa Grécia agora que tem os idiotas na Assembleia, para essa Grécia que agora se preocupa com dinheiro, com a troca de mercadorias, vale a pena morrer por essa Grécia? É o que começa a circular entre as fileiras gregas. Agamenon representa toda essa decadência do poder corrupto, do poder autocrático. Ifigênia vive essa clivagem. Tem longos diálogos pensando, assumindo que ela deve sim morrer em sacrifício pela Grécia, que isso fará a sua glória. O nome dela entrará para a eternidade como aquela que, em sacrifício dos gregos, trouxe os ventos e com eles, quem sabe, a vitória. E tem horas em que ela se vê um mero boneco, um artifício dos caprichos de um pai déspota. Clitemnestra não aceita a morte da sua filha e entra em disputa
muito raivosa com Agamenon, o que vai ser objeto também em Eletra. Essa revolta dela aparece novamente em Eletra. Por fim, depois de muita digressão, depois de muitos monólogos, de muita clivagem, de muito desespero, Ifigênia, autonomamente, decide se dar em sacrifício. Porque veja o pensamento. Se a Grécia continua a ser grande e nobre, pensa Ifigênia, me sacrifico pelo que há de mais importante. E se a Grécia está em decadência na figura do meu pai, ele carregará esse sofrimento para todo sempre, resgatando o valor da Grécia na minha morte. De um modo ou de outro, a minha morte é o que mais dignifica a Grécia. Ao tecer essas palavras, ela diminui extraordinariamente Agamenon. Agamenon, que pusera a sua filha em sacrifício, não é mais nada diante da bravura de Ifigênia. Ela subverte o poder de Agamenon. Agamenon fica pequeno diante dela, assiste ela se dar em sacrifício, e por esse ato de bravura, Ártemis, a deusa guerreira da caça, aparece e a transforma em um cervo que foge para as florestas e para sempre viverá lá na forma de um cervo.